Se você está querendo comprar seu carro ou sua moto por meio de consórcio, assista esse vídeo até o final, que eu vou trazer detalhadamente como que funciona. Então, assim, dificilmente você vai ver algum vídeo parecido com esse, com tantos detalhes sobre a carta, valores de lance, valores de prestações. Como que funciona? Eu entrei no site de um banco, né, de uma instituição financeira, e peguei esse exemplo dessa carta, que seria uma carta no valor de R$ 60.388, para comprar um carro desse valor. Essa carta inicial, o prazo dela seria 89 meses e uma prestação de R$ 760. Só que acontece, quando você entra num grupo novo, as chances de você conseguir contemplar esse consórcio são muito pequenas, porque várias pessoas já entram com o intuito de contemplar a carta nesse início. Então, os lances ficam muito altos, porque muitas vezes acima de 50%, às vezes até 60%. E muitas pessoas não divulgam isso quando vão falar de consórcio para vocês. Então, qual seria a jogada? Seria você entrar no consórcio já em andamento. Você pegaria esse consórcio, mas ele já em andamento. Eu fiz uma simulação com esse consórcio com 2 anos em andamento. Só que, quando você entra em um consórcio que já está em andamento, ele vai pegar aqueles 67 mil, né, que seria basicamente o valor total que você pagaria, né, nesse consórcio durante esses 89 meses, e vai dividir pelo prazo restante. Então, assim, se eu estou entrando em um grupo depois de 2 anos, né, com 2 anos de andamento, o meu prazo para o consórcio vai ser de 65 meses. Então, ele vai pegar basicamente 67 mil e dividir por 65 meses, que vai dar uma parcela de R$ 1.040 por mês. Você pagará essa parcela. Só que essa parcela você só vai pagar nesse valor até você conseguir a contemplação. Então, assim, para você contemplar por lance uma carta que já está com 2 anos em andamento, você vai demorar por volta de 3 a 4 meses você pagando esse consórcio. Então, você tem que se programar para durante 3 a 4 meses pagar essa parcela de 1.040 e todo mês você vai dando os lances. E como que eu fiz o cálculo do lance? Muitas instituições financeiras aceitam o lance embutido. O que seria o lance embutido? É você utilizar o próprio percentual da carta para contemplar ela. E eles limitam por volta de 30%. Algumas aceitam 40%, outras até 50%. Mas o mais fácil é 30%. Então eu fiz o cálculo com 30%. Aí eu fiz como que eu fiz? Eu botei 30% de lance embutido e 10% de lance próprio, que seria o seu próprio dinheiro, que daria um total de 40% de lance. Então, uma carta que já está com 2 anos em andamento, você dando 40% de lance, a chance de você contemplar ela é muito alta. Aqui no caso seria um lance de R$ 27.056, esses 40% de lance. Então, facilitaria muito a sua contemplação, mas mesmo assim ia por volta de uns 3 a 4 meses. Você pode dar sorte e conseguir contemplar no próprio mês, mas é um pouco difícil, porque entram outras pessoas com o mesmo intuito de você. Porque tem várias pessoas que fazem consórcio com essa intenção. É por isso que vai demorar esse período. Mas, depois que você dá o lance e contempla a carta, aquela prestação que estava de 1.040, ela vai cair para R$ 604 aproximadamente. Então, você já fica uma parcela mais tranquila. E o valor que você vai poder pegar do carro não vai ser de 60 mil. Por quê? Porque você deu um lance embutido de 20%, 30% na verdade, né, que seria os 20 mil. Então, esse valor do lance ele vai subtrair do valor do seu carro. Então, você vai poder pegar um carro de 40 mil. Esse carro de 40 mil, você vai pagar 604 por mês. Então, assim, é uma coisa interessante você fazer o consórcio se você souber se planejar para poder administrar esse período que você vai ficar sem o carro, né, e só pagando a prestação do consórcio. E qual seria a desvantagem do consórcio? Por mais que a parcela fica por volta de R$ 605 por mês, esse valor ele é reajustado. Normalmente, os bancos reajustam por algum índice de inflação ou pelo valor do carro. Então, esse valor vai sendo reajustado até o final do contrato. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um consórcio de moto. Minha prestação inicial em 2019 era por volta de R$ 170. Hoje, minha parcela está por R$ 240. Eu tive um reajuste aproximado de 35%. Então, assim, as pessoas vendem um consórcio, mas não divulgam esses detalhes. Vai ter esse reajuste. Então, 35% é um reajuste alto, comparado com o valor que eu pagava inicial. Porém, se eu fosse financiar uma moto ou um carro no valor que foi da minha carta, eu ia pagar mais juros do que esse valor. Então, o consórcio é vantajoso para quem é aquela pessoa que paga a parcela todo mês e não quita antecipado.
Porque se você for quitar antecipadamente o consórcio, você não tem desconto. Você irá pagar todos os juros, né? Na verdade, eles não chamam nem de juros, eles falam que é uma taxa de administração. A taxa de administração você vai ter que pagar ela à vista. Então não tem vantagem na quitação do consórcio. Então, se você é aquela pessoa que paga mês a mês o boleto, para você é uma vantagem o consórcio. Caso contrário, é melhor você procurar outras opções. Se você estiver com alguma dúvida, pode mandar nas perguntas, que depois eu posso gravar mais vídeos explicando para vocês. Valeu!